Veja como o One começou com uma webcomic completamente improvável que caiu no gosto da internet para publicar mais de 10 trabalhos e evoluiu disso para isso, com traços simples e preguiçosos, muitas vezes criticados e sendo comparados à arte de uma criança, motivo de diversos memes pela internet. One Punch Man surgiu como uma webcomic no site pessoal do próprio One. Mas, por trás daquele traçado tímido e amador, havia alguém que sabia roteirizar muito bem as histórias e você verá aqui neste vídeo como isso fez toda a diferença. Focaremos em toda a sua evolução como escritor de mangás. One sempre soube representar de maneira profissional o seu enredo através da coreografia, cinematografia e storyboard propostas no seu trabalho. Ou seja, ele sempre teve uma excelente visão de cena. Isso escalou a sua obra a patamares internacionais, e com sucesso ele ganhou um valioso fã, Yuzuki Murata. Murata descobriu o trabalho de One online e ficou impressionado com a narrativa e os personagens, apesar do estilo artístico simples dele. E mesmo sendo um mangaka estabelecido e conhecido por seu trabalho em iShield 21, entre outros, viu ali uma oportunidade e entrou em contato com One, começando então uma parceria. A parceria resultante entre Murata e One transformou One Punch Man de uma webcomic relativamente desconhecida para um fenômeno global. O talento de Murata para trazer à vida as intensas batalhas e personagens únicos de One Punch Man, junto com a manutenção da história original e do humor de One, criou uma obra que é tanto visualmente impressionante quanto narrativamente envolvente. Essa colaboração não apenas elevou One Punch Man a novos patamares de popularidade, mas também criou uma legião de fãs, garantindo inclusive a produção do anime, um marco essencial para qualquer mangá que quer ser considerado de sucesso. Além disso, One soube adaptar trechos da webcomic para o mangá, alterando ligeiramente a história inicial para atender tanto às necessidades editoriais quanto adaptativas para melhor suprir o teor artístico do Murata, demonstrando flexibilidade ao trabalhar em equipe. Mas a parceria entre One e Murata não parou por aí, e o sucesso para One não o fez acomodar e deixar de procurar novos desafios. Ele percebia que, apesar de ter um braço direito, deveria praticar e lapidar suas habilidades como mangaka. Angry Warriors ou Heroes of Fury é uma obra menos conhecida no portfólio de One. Informações detalhadas sobre esta específica criação podem ser um pouco mais escassas, especialmente quando comparadas com as suas obras mais renomadas como One Punch Man. Heroes of Fury mostra o desespero do rei de Doka para resgatar sua filha, sequestrada pelo Rei Demônio. Ele espalha cartazes por todo o reino, buscando ajuda para salvá-la do inferno, mas o grande plot está na comicidade gerada por uma situação nada usual. Sua filha é considerada feia, e isso gera diversas controvérsias na história, já que nenhum herói se manifesta para ir salvá-la. A partir daí, o rei tem uma ideia genial que faz todos eles irem em busca da sua filha. A trama se desdobra em uma comédia envolvente, condensada em breves 20 páginas, entregando um marco importante entre a parceria dos dois e no trabalho do One, que mostra que também pode ser conciso e objetivo ao criar histórias curtas. Passando adiante, com humor sempre presente nas histórias de One, o seu próximo trabalho retrata exatamente isso, mas eu não sei se você está preparado para o humor que ele entrega. Makai no Osan é um web mangá que mistura comédia e fatos do cotidiano ambientados no inferno, centrando-se na vida de uma peculiar família subterrânea de um modo muito engraçado. Esta série se aprofunda no dia a dia de um idoso demônio aposentado vivendo sua vida no inferno com sua família e amigos. Os capítulos, na maioria das vezes, não se ligam uns com os outros e costumam ter de 1 a 2 páginas. A premissa, embora simples, serve como veículo para o One explorar humor, relações familiares e mundanidade da vida, mesmo em um cenário tão incomum quanto o inferno. O que demonstra que por trás de toda a comédia que existe nos roteiros de One, muito do seu storytelling vai se desenvolvendo para entregar mensagens e lições. O estilo artístico de Makai no Osan, ilustrado pelo próprio One,
mantém a abordagem característica dele, com desenhos simples, mais expressivos, que capturam a essência do personagem e suas interações de maneira eficaz. Mas o que mais importa é que a série não se concentra apenas em situações cômicas, mas também toca em temas mais profundos como aceitação, envelhecimento e a natureza das relações pessoais. Tudo isso enquadrado em um contexto sobrenatural. Essa próxima obra entregará para você uma surpresa agradável, a capacidade colaborativa e criativa de One ao trabalhar um roteiro que mescla a arte de dois ilustradores renomados. Monster of Earth sugere uma narrativa centrada em torno de monstros gigantes na Terra, um tema comum em muitas formas de mídia japonesa, mas com potencial para uma nova interpretação pelas mãos de One. Um pai e um filho possuem o poder de se transformar em gigantes quando desejam. Eles têm a responsabilidade de proteger a Terra de monstros espaciais que a atacam. E como disse, nessa fabulosa obra, temos um fato curioso. Ela foi fruto da colaboração entre 3 pessoas. Como sempre, a nossa famosa dupla, One e Murata, e mais uma artista, Kino Nishimura. Kino Nishimura é uma artista conceitual e ilustradora japonesa de jogos de videogame e anime. Atuando como freelancer, ela ficou reconhecida pelo seu design de personagens e artes promocionais para os jogos de luta da Capcom durante a década de 1990. Logo, você pode esperar uma obra de arte com ilustrações belíssimas. Segundo o próprio One, a heroína de Nishimura brilha sempre que aparece no mangá, e o estilo épico do Sensei Murata o traz calafrios. Aos poucos, One vai sendo reconhecido e admirado por outros artistas. A história de Monster of Earth é fabulosa e é um dos meus mangás favoritos de One. A obra é embutida de mensagens e significados por trás do seu roteiro. Finalmente, chegamos a uma obra que é para muitos o melhor trabalho de One. Mob Psycho 100 é uma série de mangá que oferece uma visão única e profundamente humana sobre o gênero sobrenatural e psíquico. Desde o início, Mob Psycho 100 se destaca por sua abordagem introspectiva. Mob, ao contrário de muitos protagonistas dotados de superpoderes, deseja levar uma vida normal e está mais preocupado com os desafios cotidianos da sua adolescência do que com a grandeza heróica. Essa busca por normalidade é complicada, pela constante supressão das suas emoções, um mecanismo de defesa para controlar seus poderes. Visualmente, Mob Psycho 100 se beneficia do estilo de desenho distintivo de One, que nesta fase já apresentava melhorias impressionantes. E embora inicialmente possa parecer simples, é incrivelmente expressivo e dinâmico, especialmente durante cenas de ação psíquica e momentos emocionais intensos. Profissionalmente, outro marco que mostra que o One é apto a encarar publicações periódicas de um mangá escrito e ilustrado por ele, além de comandar uma equipe de assistentes mostrando liderança e direcionamento na delegação de tarefas. Mais uma obra sua que alcançou o marco de se tornar anime. Mob Psycho 100 fez tanto sucesso que tivemos um spin-off focado em Reigen, o mentor de Mob. O spin-off Reigen mergulha nas aventuras solo de Reigen, destacando suas habilidades de manipulação, seu intelecto afiado e o seu talento incomparável para negócios e relações públicas. A série capta as nuances de sua personalidade, explorando tanto seus aspectos mais admiráveis quanto seus defeitos. Tudo enquanto proporciona entretenimento através das suas interações únicas com clientes, espíritos e outros personagens do universo de Mob Psycho 100. Através do seu foco em Reigen, a obra aborda temas de autoconhecimento, a busca pelo sucesso e o significado de seu mentor, consolidando ainda mais a importância de Reigen como um personagem central na franquia. Mais uma pista de que One tem facilidade em transferir o protagonismo, sempre trabalhando muito bem o passado e presente dos personagens das suas criações. Mais um trabalho da dupla que forma uma simbiose perfeita. Novamente escrito por One e ilustrado por Murata, temos um excelente one-shot nada típico. Este trabalho se destaca por sua abordagem única e humorada de uma premissa relativamente comum em histórias de ação e aventura: a batalha contra uma infestação. Só que em Cockroach Buster, como o título sugere, o inimigo não é algo de outro planeta ou de outro plano espiritual, e sim uma praga de baratas.
Mas essas não são meras pragas urbanas, mas criaturas mutantes ou possuídas por uma força sobrenatural, desafiando nossos exterminadores em um nível extremo. One continua crescendo e desenvolvendo um talento especial para criar situações extremamente dramáticas e, ao mesmo tempo, ridiculamente engraçadas, muitas vezes transtornando as expectativas do leitor sobre o que vem a seguir. E quando isso é temperado pela arte de Murata, tudo fica ainda melhor. Neste ponto, podemos dizer que o relacionamento de trabalho entre ele e Murata se transformou em significado de qualidade, já que os dois provaram que todos os trabalhos que fazem geram bons resultados. Neste outro mangá, através da perspectiva do clube de fãs, One e Murata conseguem explorar temas de idolatria, heroísmo e relação entre heróis e a sociedade que eles protegem. A protagonista, no entanto, me parece uma fusão entre o Saitama e o Gems. Eu gostei. Bullet Angel Fan Club oferece um olhar satírico e ao mesmo tempo carinhoso sobre a cultura dos fãs, sem perder a oportunidade de apresentar sequências de ação emocionantes, graças ao talento de Murata. Embora Bullet Angel Fan Club seja um trabalho mais curto em comparação com as séries mais extensas de One e Murata, ele encapsula de modo muito eficaz os temas recorrentes em suas obras: a complexidade do heroísmo, a paixão dos fãs e a natureza humana por trás dos icônicos super-heróis. Basicamente, uma quebra de paradigmas sobre o herói e a obrigação em manter sua identidade secreta. Este one-shot é uma adição valiosa ao portfólio de ambos os criadores, oferecendo aos fãs uma visão intrigante e envolvente dos mundos dos super-heróis através de um ângulo menos convencional. Talvez uma alternativa à visão que temos em One Punch Man. Procurando por novos desafios e trabalhando com outro ilustrador, One se propõe a lançar um mundo tão diversificado quanto o de One Punch Man, porém com a narrativa muito acelerada e com diversos fatos acontecendo ao mesmo tempo. Versus é um mangá serializado, com um plot complexo e ousado que desafia muito do que é comum no mundo dos mangakás. One fez o próprio chão de vidro, mas não sucumbiu. Ao contrário, em um universo que se uniu com outros 12 universos, agora tínhamos não somente uma ameaça, mas 13. Assim como não somente um mundo desesperado, mas sim 13 deles. Mas tudo de modo muito fluido. Esse ponto na sua carreira mostra o quão versátil e organizado o autor é para construir paralelamente mais de uma ramificação narrativa em diversos mangás, o que significa que ele é uma pessoa extremamente competente no que faz. A ilustração de versos fica por conta de Kiyotaro Azuma. Ele ganhou reconhecimento por seus trabalhos anteriores, Tenkaichi e The King of Fighters. Bugle Ego é a nova promessa de One. Essa obra, que começou como um one-shot, ganhou recentemente luz verde para ser publicado. Makoto Hitsujiya muda-se para uma nova escola e lá encontra um colega peculiar chamado Takehiro Kokudou. Kokudou introduz Hitsujiya aos bugs, fenômenos únicos que só ocorrem após a realização de sequências de ações específicas. Esses fenômenos variam desde a aparição de fezes de pássaros na calçada depois de pressionar uma sequência particular de botões em máquinas de venda até habilidades de erguer pesos que superam as capacidades físicas humanas. Como você pode perceber, a linha de gostos sobrenaturais que o One apresentou durante toda a sua trajetória continua, porém neste título em específico ele se superou, trazendo algo ainda mais original e inusitado. No entanto, a trama não fica só por aí. Ao se deparar com as exigências estranhas que ativam um bug particularmente inusitado, que tem o poder de alterar seu futuro, Hitsujiya percebe que sua obsessão pode levar a consequências imprevistas e graves. A ilustração do mangá dessa vez fica a cargo de Kyoto Shitara, mais um parceiro na vida de mangaka de One. Tanto na webcomic quanto no mangá, One soube segurar e levar o enredo muito bem. Até hoje, as novidades do mundo que One criou continuam sendo notícias no mundo otaku. E à medida que o tempo passa, temos tramas ainda mais profundas e elaboradas, mostrando que One Punch Man é um mangá sério. Com personagens cativantes e enredos únicos dos elementos secundários, percebemos que a história ainda está longe de acabar, e muita coisa irá acontecer. Na webcomic, os traços de One chegaram a níveis agradáveis, como os presenciados em Mob Psycho,
já que foi algo que aconteceu em paralelo. Apesar disso, os longos hiatos deixam os fãs carentes e órfãos de capítulos frequentes, mas se formos parar para analisar toda a conjuntura do trabalho de One, isso é justificável. Provavelmente falta de tempo e priorização por agora. Tópico bônus: Taiyo Man. Esse mangá envolve um dos vilões favoritos de One Punch Man, Boros. Boros é na verdade uma referência a um dos trabalhos anteriores de One que nunca foram oficialmente lançados, chamado de Taiyo Man, ou Homem Sol. Nessa história, o vilão final era tão poderoso que a trama ficou estagnada, e levou 20 anos na vida real para que One criasse um adversário à altura para enfrentá-lo. Em uma entrevista com One, questionaram-no sobre quem venceria em uma luta entre Boros e Garou, ao qual ele respondeu que seria um confronto épico, mas que o monstro humano talvez tivesse vantagem sobre o Boros em uma luta corpo a corpo. Inscreva-se e nos ajude a alcançar o patamar de 10 mil inscritos.